Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 17ª rodada. E no Beira-Rio, chuvoso, com frio, tivemos o confronto entre Internacional e Vasco. Internacional querendo manter a sequência, o Vasco querendo se livrar aí da parte de baixo da tabela, se enfrentaram e empataram em 1-1. Numa situação que mudou a configuração, o resultado do jogo. Essa é a verdade. Tudo bem que o Internacional já tinha metido 3 bolas na trave, mas o gol só sai após uma determinada expulsão, que a gente vai falar aqui se foi correta ou se não foi correta. Placar do jogo: Internacional 1, Vasco da Gama também 1. Levando-se em consideração que o jogo foi fora de casa, obviamente que o empate para o Vasco foi bom. Porém, o Vasco estava ganhando o jogo e já estava nos acréscimos, se eu não estiver enganado, quando tomou o gol. Então o Vasco poderia ter saído com 3 pontos do Beira-Rio. Ah, seria justo, não seria justo? Bom, mas estaria sendo 3. O gol que o Vasco toma, não o gol, mas a situação criada, foi pelo Vasco. O Vasco criou toda uma situação para se enrolar. O Vasco auto se sabotou, né? Ou seja, nunca despiora. Essa é a verdade. Não despiora nunca pro Vasco. Porra, complicado, né? Complicado. O Vasco poderia, talvez, conseguir esses 3 pontos, mas o Vasco faz um esforço muito grande para se enrolar. Então vamos falar desse Internacional 1, Vasco da Gama também 1. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, e você, meu amigo torcedor do Machão da Gama, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver essa live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração do cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. É simples. Depois que você curtir e compartilhar, depois de você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar. É só você clicar lá que você vai estar ajudando o canal do seu amigo Magalhães a crescer. Então vamos lá, cara. Deixa eu botar o óculos aqui para a gente ver a classificação, como é que ficou a classificação, tanto de Internacional quanto o Vasco após esse jogo. Bom, o Internacional com esse empate está na 11ª colocação com 21 pontos em 16 jogos. Por que o Internacional está na 11ª colocação? Nesse momento que eu estou gravando, está jogando Flamengo e Atlético Mineiro. Nesse momento está 0-0. Ou seja, o Atlético Mineiro está indo também aos mesmos 21 pontos do Internacional. Só que o Atlético Mineiro tem um saldo de gols melhor. O saldo de gols do Atlético Mineiro é 1 e o do Internacional é -3. Caso o Atlético Mineiro perca para o Flamengo, o Internacional vai para a 10ª colocação e aí o Atlético Mineiro cai. Então, para o Internacional ficar na 10ª colocação, o Flamengo tem que ganhar do Atlético Mineiro, que aí o Inter vai para 10º colocado. O próximo jogo do Internacional é contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro o Inter pega o São Paulo em casa, jogaço. Dia 3/8 às 8h30 no domingo, teremos Internacional e São Paulo pelo Brasileirão, pela 18ª rodada. E o Vasco da Gama? Bom, o Vasco da Gama, com este empate, sai da zona de rebaixamento, estava na zona de rebaixamento, vai para a 16ª colocação, empurra o Santos, fica os dois com 15 pontos. Só que o Vasco da Gama tem um saldo -4 e o Santos tem um saldo -6. Se o Vasco tivesse perdido,
estaria no rebaixamento. Se o Vasco tivesse vencido como estava vencendo até o finalzinho, o Vasco ia para 17 pontos, ficaria ali com 5 vitórias, estaria na 14ª colocação. Teria passado o Grêmio, teria passado o Vitória. O Vasco seria o 14º colocado. Mas como o Vasco criou uma situação para se boicotar e acabou tomando gol, acabou tendo um jogador expulso e na sequência tomado gol, o Vasco hoje é o 16º colocado com 15 pontos em 15 jogos. O próximo jogo do Vasco é pela Copa do Brasil em Alagoas contra o CSA no meio de semana, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco vai pegar o Mirassol, mando de campo do Mirassol. Jogo complicado toda a vida para o Vasco. O Mirassol vem fazendo uma grande campanha. Mas, irmão, futebol é momento. E o Mirassol está aproveitando o momento e pontuando. O Mirassol hoje, só para lembrar, o Mirassol hoje é o 7º colocado com 25 pontos. O Vasco está 10 pontos atrás do Mirassol. 10 pontos atrás. Então, nessa briga contra o rebaixamento, o Mirassol está muito na vantagem. Para o Mirassol hoje, falta 20 pontos para chegar ao tal dos 45. Então, irmão, um jogo bem complicado para o Vasco da Gama. Bom, vamos lá para o jogo. Cara, o Vasco, no primeiro tempo, surpreendeu. O Vasco, até fazer o gol, o Vasco foi bem superior ao Internacional. Internacional completamente perdido. Implorando para tomar gol. Se o Internacional pegasse o time com um pouco mais de qualidade, o Internacional teria tomado uns 3 ou 4 no primeiro tempo. O primeiro início, os 30 primeiros minutos do Internacional foram muito ruins. O Vasco dominou o jogo e acabou fazendo gol no contra-ataque do Rian. Depois que o Vasco faz o gol, e aí tem aquela situação do Vasco ter dado uma recuada, ter diminuído um pouquinho, e o Internacional acordou. E aí começou a tentar jogar. E aí o Internacional melhorou, mas terminou o primeiro tempo 1-0 o Vasco da Gama, justo, porque boa parte do primeiro tempo o Vasco foi superior. E aí a gente vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco jogou para não perder. O Vasco entrou para segurar. E o Internacional colocou volume, colocou pressão. Estava tendo dificuldades em algumas jogadas, porque o Vasco estava bem encaixado na marcação. Tudo bem, estava recuando demais, não estava querendo mais contra-atacar, uma vez ou outra ali com o David que tentava contra-atacar, o Rian, mas o Vasco jogou o segundo tempo, tomou uma certa pressão, mas sofrendo, mas com a marcação encaixada ali, estava dando dificuldade Internacional. E o jogo vai passando, o Internacional vai botando, vai mudando o time, né, para tentar encontrar espaço. O Diniz vai tentando encaixar ali para não dar espaço. E o jogo estava caminhando, mesmo que com dificuldade, tomando pressão, o Internacional melhor, né? Mas o Vasco estava caminhando para, quem sabe, os 3 pontos. E aí me vem, na minha opinião, uma cagalhopança. Chega a ser uma coisa amador, porém, já vou dizer de cara, expulsão justa, muito justa. Roubaram o Vasco, não roubaram não. E eu vou te dizer, o que aconteceu nesse jogo, da expulsão do goleiro do Vasco, tinha que acontecer mais. Os árbitros tinham que fazer o que esse árbitro fez. Porque o que goleiro aqui no Brasil atrapalha fazendo cera é uma enormidade.
Os árbitros tinham que seguir o caminho desse árbitro. Nem acho esse árbitro bom, muito pelo contrário, acho ele muito confuso. Mas nessa expulsão ele foi excelente, espetacular. Tem que copiar o que esse árbitro fez. Não pode o goleiro ficar fazendo cera o tempo inteiro. Bom, o que aconteceu, amigo torcedor? O Piton, lateral do Vasco, pediu para mudar. E parece que o Diniz mandou ele ficar para mandar aquecer o jogador. E aí aquece uma discussão. O Piton sai, o Vasco fica com 10. O Diniz manda, além de um cara para substituir o Piton aquecer, um outro jogador aquecer. E aí um tumulto generalizado. Só que nisso que o Piton sai, fica com 10, o Piton volta, o goleiro cai de novo, o goleiro do Vasco cai. E aí fica aquele tempo, um tumulto do cacete. Quem é que sai, quem é que entra, sai Piton, sai quem? E o goleiro do Vasco sentado na trave. Não, os médicos não entraram. O goleiro do Vasco ficou sentado, os médicos não entraram. Ficou aquele tumulto todo lá, até a substituição. Depois que substitui, o goleiro do Vasco continuou sentado, dizendo que estava com problema na costela. O goleiro do Vasco já tinha tomado um cartão amarelo por cera. E aí o árbitro vai lá para falar com ele, e continua sentado. Agora, a minha pergunta é o seguinte: já que estava substituindo, por que os médicos não entraram logo? Já que estavam ali do lado. Enquanto estava fazendo sua substituição, fazia logo ali, tacava aquele sprayzinho milagroso, né? Com água, aquele spray com água. Não, esperaram substituir para depois atender o goleiro. Perfeito árbitro. Tomou vermelho. Ah, mas o árbitro não é médico, irmão. A gente sabe que o árbitro não é médico. Mas dá para perceber quando é cera. Todo árbitro sabe quando é cera. Porra! Aí eu te pergunto o seguinte, meu amigo torcedor do Vasco, que deve estar chateado. Como é que é o treinamento do goleiro do Vasco? Toda vez que ele faz uma defesa no treinamento, porque machuca algum lugar? Aquelas bolas que fica chutando de um lado para o outro, corre, pula, defende, vai, bola. Ele para. Então ele não treina. Se toda vez que ele cai treinando tem que ver se machucou, ele não treina. Tu sabe que é cera. Porra, o jogo estava parado para substituição. Uma zona, já estava os 3 ou 4 minutos parado. Porra, e ele não é atendido. Merecido a expulsão. E aí o Vasco. Sai o goleiro expulso, entra um outro goleiro, na sequência toma o gol. E depois toma uma pressão que poderia ter até perdido o jogo. Por quê? Por causa de cera do goleiro, que ocasionou a sua expulsão, e de uma galhopança ali entre o Diniz, comissão técnica, jogadores, aquecimento, uma zona, um amadorismo do cacete. Já não basta o que o Pedrinho falou lá do gato, de água, luz, agora é o amadorismo ali para substituição. Porra, não despiora nunca. E aí o Inter conseguiu empatar, o Inter já tinha metido 3 bolas à trave, tinha melhorado bastante. Você pega aí o Internacional deu 27 chutes, 8 em direção ao gol, teve mais posse de bola. O Vasco também chutou 15, 5 em direção ao gol. O Vasco estava competindo. O que atrapalhou o Vasco foi a cera do goleiro. Poderia ter tomado gol? Sim, mas o gol saiu aos 46 minutos. Depois o juiz teve que dar mais 9. Porra. O Inter foi melhor? Sim, no segundo tempo o Inter foi melhor. Um pedaço do primeiro tempo o Inter melhorou. O Vasco foi melhor até os 30 minutos, até fazer o gol. Poderia ter sido empate? Sim, poderia. O Inter meteu bola na trave, 3 pelo menos.
Mas, cara, o jogo estava caminhando para a vitória do Vasco. O que proporcionou o gol foi a cagada do próprio Vasco. Cagada do próprio Vasco. Justo. Cara, justo. Eu acho que o Internacional não merecia perder. Começou muito mal, mas depois conseguiu se encontrar. Agora, a torcida do Vasco vai ficar reclamando. Porque poderia ter vencido. Mesmo só se defendendo no segundo tempo, mas poderia ter conseguido os 3 pontos. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!